né? E por que a CLT virou um peso, né? A questão é o peso dos impostos. O Pedro Neri, aqui do Estadão, explica muito bem, né, que eles fizeram a conta aqui, ó, a CLT fica em média com metade do que produz. Lembra, você pode achar que, não, quem paga o FGTS é o patrão. Não, eu não pago o FGTS, quem paga o FGTS é o patrão. Meu amigo, não interessa, porque para o patrão o custo dele te contratar, já está o custo do FGTS ali. O que ele vai fazer? Na planilha que ele vai calcular o seu salário, ele vai reduzir o valor do FGTS quando for te contratar. É por isso que os salários no Brasil são tão baixos, né? Tem que pagar 13º, é obrigatório a empresa pagar 13º. Beleza, a empresa faz a conta, bom, para pagar 13º tem que descontar tanto a cada mês e pronto, e reduz o salário equivalente. Tem que ter férias, beleza, reduz as férias e coisa e tal, faz a conta lá na planilha, reduz mais um pouco o salário. Este vídeo mostra a realidade do mercado de trabalho, é importante refletir, as coisas estão mudando rápido. Se você está em busca de uma nova fonte de renda, um dos melhores caminhos é investir em si mesmo. Se qualificar é o primeiro passo para conquistar liberdade e novas oportunidades. E o melhor, você pode começar online com o que tem hoje seu computador, celular e sua internet. Dê uma chance para você mesmo. O primeiro passo pode ser simples, mas é ele que muda tudo. Pessoal, vocês sabiam que o e-commerce cresce mais de 10% ao ano no Brasil? Isso mesmo, e você também pode fazer parte desse mercado que só cresce. Aprenda a ganhar dinheiro vendendo no Mercado Livre, mesmo começando do zero. Conheça o Mineirinho Investidor, o cara que largou a CLT e hoje fatura alto vendendo online. Ele preparou um guia completo para iniciantes, mostrando passo a passo como escolher produtos campeões e montar seu negócio do jeito certo, né? Se você tem interesse em começar e quer aprender de verdade, o link está na descrição. Não tem vantagem nenhuma para o trabalhador, só otário acha que ter 13º e férias é algum tipo de vantagem. Não é. Você está ganhando menos, o que vale é o seu trabalho no mercado, né? E a crueldade dessas coisas todas é que, além dessas... Porque esse tipo de coisa você pode pensar assim, não, mas então não faz diferença, porque a empresa está diminuindo o valor do 13º, mas está dando o 13º no final do ano para o trabalhador. Ele está ganhando a mesma coisa. Não, porque quando você tem uma regra, você inclui a insegurança jurídica. Você pode, o funcionário pode alegar qualquer coisa, que faltou pagar não sei o que lá, que descumpriu essa regra XYZ. Então você tem um custo adicional, que é o custo da insegurança jurídica. Esse custo a empresa tem que cobrar também. Ela também diminui o seu salário para compensar a insegurança jurídica. E no final das contas, esse dinheiro não vai para ninguém, porque, né, é um direito, é o dinheiro que na verdade vai para uma pessoa. Vai para o pessoal da Justiça do Trabalho, que vive disso. Não é à toa que você está vendo agora, né, esse é o grande problema nesse momento, que estão julgando lá no CLT, julgando lá no STF, a questão do CLT e a pejotização. E o principal argumento que o pessoal coloca aqui, ó, é que isso acaba com a Justiça do Trabalho. Que a Justiça do Trabalho aqui, ó, há perigo de esvaziamento da Justiça do Trabalho. E daí? Não são as pessoas que devem manter a Justiça do Trabalho funcionando, é a Justiça do Trabalho que deveria ajudar as pessoas. Se a Justiça do Trabalho está atrapalhando os trabalhadores, ela tem que acabar mesmo, tem que esvaziar mesmo, não tem esse negócio não. Já está mais do que na hora de juntar a Justiça do Trabalho com a Justiça normal e pronto, é tudo juiz e acabou e encerra esse problema, porque realmente não faz sentido nenhum isso, né? Enfim, aqui ó, a CLT fica com metade do que produz, ou seja, do dinheiro que o patrão paga para ter você como empregado, você recebe só 50%. O resto vai para FGTS, não sei o que lá, sindicato, Senai, Senasp, não sei o que lá, um monte de coisa que eles pagam lá de taxa sobre a folha de pagamento. Enquanto o PJ pode ficar com até 90% da renda. Sem contar aqui também tem, do lado do empregado, você também paga imposto de renda caro pra caramba. O PJ nem tanto. É verdade que com a reforma tributária nova não vai valer tanto a pena para o PJ mais, tá? À medida que essa reforma tributária que está entrando agora, que o Lula aprovou, meio que para o PJ vai meio que ficar uma merda. Mas a verdade é que, ainda assim, os outros custos, FGTS, INSS, não sei o que lá, pipipi, popopó, essas coisas todas ficam, continuam sendo um encargo muito maior para quem é CLT, né? Aqui, ó, essa diferença se explica pela soma de mais de 10 tributos que incidem sobre a folha de pagamento, entre eles a Previdência, Sistema S, Seguro de Acidente de Trabalho, Salário e Educação, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é à toa que a CLT virou meme nas redes, estímulo de um sistema que, para muitos, onera o trabalhador e desestimula a formalização. É isso que eu falava ali. A CLT não protege ninguém de nada, meu amigo. No momento que o seu trabalho não é mais necessário para o patrão te chuta do mesmo jeito. Igualzinho chutar o PJ, vai chutar o CLT da mesma forma.
Ah, mas o CLT vai receber o FGTS. Pois é, o FGTS que foi descontado do seu salário, porque mesmo que seja o patrão que pague, como eu falei para você, está no custo do empregado isso daí. É pago do mesmo jeito, ou seja, você não ganhou nada, bolota. E pior, o FGTS ainda tem um rendimento abaixo do mercado. Então você está, na verdade, perdendo dinheiro com o FGTS ao invés de... O FGTS é um imposto, não é uma coisa que você está guardando o seu dinheiro, não é isso, né? Os empregados ficam muito empolgados, porque lá no final, quando são demitidos, recebe aquela bolada, é uma grana grande, mas a verdade é que eles teriam recebido muito mais se fosse realmente pago a cada mês aquilo ali, eles pegassem uma parte daquele valor que ele recebe no mês e aplicassem numa poupança ou num investimento qualquer, ganhariam muito, mas muito mais do que o FGTS quando perdem o emprego, né? Então, assim, é realmente um absurdo, o pessoal já sacou essa parada. E o que fez a diferença? Não foi o meu argumento. Eu adoraria que fosse o meu argumento que tivesse feito as pessoas mudarem de ideia. Não foi isso. É justamente que as pessoas experimentaram o trabalho não CLT. Veja, as pessoas que ganham bem, engenheiros, diretores, gerentes de empresas, a maior parte do pessoal que ganha bem já era PJ há muito tempo, tá? Nunca teve esse problema. O pessoal que ganha bem já trabalha PJ. Os jornalistas da Rede Globo, o pessoal da Rede Globo, todo mundo trabalha PJ. Ninguém é otário de trabalhar CLT, porque sabe que CLT não te protege de porra nenhuma, só tem coisa ruim ali, e no final das contas tem imposto pra caramba daquele negócio. Então, o pessoal que tinha renda alta já trabalhava como PJ. Mas ainda tinha aquela ideia de que, não, mas o pessoal que ganha pouco, a CLT protege a pessoa que ganha pouco. Não, a CLT não protege ninguém. A CLT só ajuda o governo a arrecadar mais. Nada, não tem nada, zero coisas positivas na CLT, zero. Joga no lixo e joga junto o salário mínimo, que também é um lixo completo, o salário mínimo, só piora a vida do trabalhador, né? Então, só que aí o que acontece? Mas as pessoas ficavam com aquela ideia, né? Que não, que a CLT protege culturalmente. O pessoal até fala isso aqui, ó. Aqui, ó. Se no passado a carteira assinada era a meta da maioria dos brasileiros, hoje virou motivo de chacota e meme nas redes sociais. Exatamente. Mas, então, o que mudou nessa história? O que mudou foi que a pessoa que trabalha, o trabalhador mais braçal, experimentou isso. Experimentou trabalhar com aplicativo, com entrega, de forma informal. E percebeu que, caramba, não é verdade que dá para fazer dinheiro com esse negócio, né? E dá para fazer um bom dinheiro aqui. Trabalhadores por aplicativo possuem renda mensal acima da média. Aqui, ó, os trabalhadores de aplicativo em plataformas digitais era de R$ 2.996 por mês. Olha só, se isso daqui é média, quer dizer que tem gente que ganha muito mais do que isso. É verdade que tem gente que ganha menos do que isso também. Mas tem gente que ganha muito mais do que isso, né? Aí eles falam aqui, mas tem um porém, tem um porém. Por quê? Porque no final das contas, eles estão dizendo aqui que aqui, ó, a jornada é maior. Aqui, ó, a categoria vai ter uma remuneração menor por hora trabalhada, mas eles trabalham mais horas e com isso ganham mais. E aí que eu falo para você, aí você pode achar, tá vendo? Então é ruim para o trabalhador. Não, porque o trabalhador faz porque ele quer, ele não precisa. Se ele não quiser trabalhar esse tempo todo, repare que ele está ganhando mais do que ele ganharia como CLT. Quer dizer que ele está trabalhando muito mais do que ele trabalharia como CLT porque ele quer. Se ele quisesse só ganhar o que ele ganha como CLT, bastaria ele trabalhar um pouquinho a mais, não muito a mais como ele trabalha. O ponto central é esse. O pior dano da Justiça do Trabalho e da CLT é que ela tira do trabalhador a possibilidade de negociar com o patrão a forma como vai trabalhar. A maior parte dos trabalhadores, se pudesse negociar, aceitaria trabalhar um pouco a mais para ganhar mais, mas não pode. A CLT proíbe, a CLT diz que não, que se você trabalhar mais do que 8 horas não pode. Então, mas eu quero trabalhar mais do que 8 horas. Aliás, eu, pessoalmente, sempre trabalhei 12, 14, 16 horas por dia, nunca tive problema com isso. Minha vida inteira eu fiz isso. Ah, mas você não viaja? Eu viajo, pô. Fui pro Egito, vocês viram aqui minha viagem do Egito. Trabalhei fazendo os vídeos todos aqui, um monte de hora trabalhando também, fazendo os vídeos. E viajei, passei, fiz as coisas todas. Não tem problema nenhum, não tem nada que impeça você fazer as duas coisas. O ponto é querer, se o cara quiser trabalhar, qual que é o problema? E a CLT rouba isso do empregado, trata o trabalhador como se fosse um débil mental que não é capaz de tomar as próprias decisões. Ai, mas ele tá trabalhando 12 horas por dia, não pode, tem que trabalhar só 8 horas por dia, porque 8 horas por dia que eu acho que é bom. Tá, você acha que é bom, então você não trabalha mais do que 8 horas. Se você tiver um emprego que tenha mais de 8 horas de jornada, você fala, não quero esse emprego, porque tem mais de 8 horas de jornada, eu fico chateado, eu gosto de trabalhar só 8 horas por dia. Beleza, tranquilo. Agora, e se a pessoa quiser trabalhar mais do que 8 horas por dia, qual que é o problema? A vida é dela, ela faz o que ela quiser na vida, não tem ninguém não tem respostas absolutas nessa história.
O pessoal vem ainda com papo, não, porque aí degrada a saúde da pessoa. Meu amigo, sabe o que degrada mais a saúde da pessoa? Ficar sem dinheiro. Ficar sem dinheiro é uma merda. Dor de cabeça de não ter dinheiro para pagar a conta, devedor correndo. Isso é muito pior do que tu trabalhar mais um pouquinho por dia e ganhar dinheiro mais, entendeu? Então é isso que eu falo, esse pessoal que fica nessa, não, que eu sei o que é melhor para o trabalhador, eu acho que é 8 horas por dia, o trabalhador não sabe, o trabalhador é um débil mental retardado que não é capaz de tomar uma decisão e escolher trabalhar mais horas por dia se ele quiser. Porque se ele não quiser, é só ele pedir demissão. Se ele não quiser, é só ele não aceitar o contrato de trabalho. Então, ou seja, esse tipo de coisa é o pior. Repara, o pessoal no Uber ou trabalhando com aplicativos ganha mais, por quê? Porque trabalha mais tempo. E trabalha mais tempo por quê? Porque quer. Porque se não quisesse, não precisava. Se quisesse, podia fazer uma CLT. Eles não querem, eles aceitam trabalhar mais, eles gostam de trabalhar mais. É o que eu falo para vocês. Ah, mas isso prejudica a saúde mental. Meu amigo, ficar devendo conta prejudica muito mais a saúde mental da pessoa do que trabalhar um pouquinho a mais. Esse que é o erro desses idiotas, desses burocratas que acham que ele sabe, é os Barroso da vida, que acham que ele vai civilizar o povo brasileiro, porque ele sabe o que é melhor para o povo brasileiro. Não sabe, meu amigo. As pessoas sabem o que é melhor para elas tomam uma decisão, pô. Ah, e se chegar no emprego e tentar tá trabalhando muito, cara, eu tô trabalhando pra caralho nesse emprego, quer saber? Eu vou pedir demissão. Pronto, pede demissão e procura outro emprego, pô. Qual o problema? Enfim, e não é só isso. Não é só a questão de ter uma renda maior, o trabalhador informal, né, ou o trabalhador de plataforma, do que o CLT. É também aqui, ó, o aumento da renda de trabalhadores informais é 3 vezes a da CLT. E por que isso? Eu vou te explicar por quê. Porque uma das coisas que a CLT proíbe é você baixar salário. Não pode. Proibidíssimo. Não pode baixar salário. É um absurdo. O patrão ricaço, cheio de dinheiro, vai baixar o salário do empregado. Que absurdo. Só que o que acontece nessa situação? Na hora de dar aumento para o empregado, o patrão tem que pensar 200 vezes. Porque é lógico. Se ele aumentar um centavo que seja o salário do empregado, depois ele não vai poder voltar atrás. Se amanhã... Hoje a empresa está indo bem. Está vendendo bem, né, tem um monte de coisa, o dinheiro está entrando, poderia aumentar o salário dos empregados. Mas eu não vou aumentar. Por quê? Porque se aumentar depois eu não posso cair. Se ano que vem a empresa não for tão bem assim, se a coisa começar a dar uma degringolada, se a economia esfriar, e ano que vem eu não puder mais pagar isso daqui, eu me ferro. Então eu tenho que manter o salário baixo. CLT é muito difícil você conseguir aumento com CLT. Por quê? Porque é proibido diminuir. É o que eu falo, essa ideia de que um lado proíbe o outro, as pessoas parecem que não entendem, né? Por exemplo, o pessoal adora dizer que não, porque para demitir a pessoa tem que pagar multa, tem que dar aviso prévio, tá vendo como é que é bom? Porque aí a CLT impede que o patrão demita as pessoas, eu não sei o que lá. Não, sabe o que isso faz? Isso faz com que o patrão tenha dúvida na hora de contratar pessoas. Porque se você vai contratar uma pessoa agora e ela você pode ter que demitir ela depois, isso é um problema sério, né? Porque você, para demitir, vai ter que pagar essas coisas todas. O custo é o mesmo, então você está evitando, na verdade, a contratação. Né? É por isso que você vê tantas dificuldades de emprego no Brasil. Ninguém quer contratar no Brasil. Por quê? Porque é difícil demitir. Deveria permitir a demissão. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos, meu amigo, você manda embora, assim, ó, tchau, não precisa vir amanhã não, tá? Acabou. Tá? Beleza. E sabe o que a pessoa faz? Não, tá bom, então beleza. Vai procurar o emprego, acha rápido. Por quê? Porque todo mundo contrata também. Porque todo mundo contrata, todo mundo demite. É tranquilo, não tem dor de cabeça para contratar. Porque você pode demitir fácil. Ao contrário, aqui no Brasil, para demitir é uma novela em 50 capítulos, ainda arrisca entrar na Justiça do Trabalho, ter mais dor de cabeça e coisa e tal. Aí o que acontece? As pessoas custam a contratar. A mesma coisa, aumento de salário. Ah, mas diminuir o salário é muito ruim, que não pode, tadinho do empregado, que não pode diminuir o salário. Mas sabe o que acontece? Aí as pessoas não aumentam o salário. Ou custam muito aumentar o salário, né? Ou tem uma resistência muito grande a aumentar o salário. O pessoal que não é CLT, que trabalha, por exemplo, como Uber, chega a época do Natal, tem Uber pra caramba, tudo quanto é lado. Aí você ganha dinheiro pra caramba. É verdade que no mês seguinte você vai ter menos renda. Aqui no YouTube eu também tenho isso. Tem meses aqui, porque o Alexandre de Moraes arruma confusão com não sei o que lá, eu ganho dinheiro pra caramba, todo mundo assiste meus vídeos. Aí passa um mês que o pessoal do Alexandre de Moraes não arruma muita confusão, eu tenho menos view nos vídeos, eu ganho menos dinheiro. É coisa da vida. Eu queria manter o rendimento do anterior, eu queria, mas eu sei que se eu tiver que manter o anterior, eu não vou conseguir subir também. Então é melhor você subir e cair do que você ficar embaixo para sempre, que é o que acontece com a CLT. Então quando você tem uma melhoria na economia, quando aquece a economia, os informais ganham mais renda, os CLT ficam parados. CLT, difícil. De vez em quando tem um aumentozinho, 2%, 3%. Quando tem alguma coisa, olhe lá.
O informal não, ele está acompanhando o mercado melhorou. É verdade que se o mercado piorar, ele ganha menos também. Mas você está acompanhando o mercado, né? Então essa é a beleza de você trabalhar CLT. E é isso que eu falo para vocês. O governo, nessa ideia dele de que ele sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo, esse é que é o grande problema. E o grande ponto é isso, né? Porque neste momento, vocês sabem, está sendo julgado lá no STF essa ação contra a pejotização, que pode simplesmente inviabilizar isso, tá? Pode ter certeza, pode acabar, amanhã pode acabar, não sei quando é que eles vão votar esse negócio no STF, mas pode simplesmente acabar o trabalho por aplicativos no Brasil, ou pelo menos ficar muito caro, né? Para você ter uma ideia, olha só o que o pessoal está falando aqui, ó. Lula arrisca popularidade ao regulamentar trabalho por aplicativo. O Lula está querendo regulamentar trabalho por aplicativo. Vai ser uma merda, vai ficar mais caro. É o que eu falo para vocês, não adianta, é uma ilusão esse negócio que governo protege o trabalhador. Governo não serve para nada, zero. Governo não te ajuda em nada, governo só atrapalha.